Então tá. Então, pessoal, bom dia a todos. Essa é a nossa primeira aula de metodologia científica para ciência da computação, tá? Eu sei que tem vários alunos aqui dessa turma que são meus alunos também de cálculo numérico, ok? Então tá. Então, minha ideia é a gente apresentar o plano de ensino agora, no primeiro momento, e depois eu vou falar um pouco sobre o ambiente de pesquisa, tá? Em computação. Se tiver algum problema, tá? No áudio, alguma coisa, vocês sinalizem aí para mim, que para eu tentar corrigir. Então, meu nome é Alexandre Passito, tá? Eu sou, para quem não me conhece ainda, eu sou professor do ICOMP desde 2013, tá? Sou egresso do curso de Ciência da Computação, aí fiz um mestrado e doutorado também no ICOMP. Né? Sou aluno de doutorado do primeiro curso de doutorado do ICOMP, né? Em 2008. Nossa primeira turma, de 5 alunos. Tá? E ao longo desse período, né, de desenvolvendo vários projetos, desde projetos de pesquisa até o próprio projeto da dissertação de mestrado e da tese de doutorado, tá? A gente adquire uma certa experiência para falar sobre a metodologia científica, né? Eu queria começar essa aula já dizendo o seguinte: quando a gente pensa em metodologia científica, a gente pensa, a primeira coisa que vem, né, à cabeça, eu também pensava assim, é que está relacionado com a produção de textos e editoração de textos. Né? Então, a metodologia científica é para aprender a escrever o TCC, né? E para aprender a escrever um artigo, né? Editar um artigo, qual é a fonte que usa, né? Qual é a organização dos capítulos, das seções, na verdade, é muito longe disso, né? Isso aí qualquer pessoa aprende estudando sozinho, né? Fazer edição de texto, você tem lá, coloca a fonte 10, espaçamento 1,5 e tarará, tarará, isso aí qualquer pessoa, ainda tem o LaTeX lá que faz tudo isso automaticamente, então meio que nem precisa se preocupar com isso. Tá? Então essa disciplina não é isso, tá, pessoal? Essa disciplina é para a gente tentar entender um pouco como é que funciona o contexto de pesquisa em ciência da computação e como é que eu vou desde um projeto, um planejamento de pesquisa, até a apresentação do meu trabalho, né? Como é que eu faço essa divulgação do trabalho que vai ser realizado, tá? Então, vamos começar com a apresentação do plano de ensino e aí depois a gente vai conversar um pouco sobre esses contextos aí de metodologia científica. Vou começar a apresentar aqui. Eu preciso descobrir antes como é que faz para todo mundo entrar sem precisar ficar me perturbando aqui. Só um segundinho, tá, pessoal? Estão todos vendo a apresentação? Alguém precisa falar, pessoal. Sim. Sim, estamos vivos, estamos vivos. Então tá bom, vamos lá. Então esse aqui é o curso ICC 102, Metodologia Científica e Ciência da Computação, tá? Qual é o objetivo desse curso? Quando a gente estuda metodologia científica, o primeiro impacto é que se trata de um tema enfadonho, né? Cheio de regras difíceis, tá? Porém, quando a gente começa a estudar profundamente, a gente percebe algo prazeroso
e facilitador do entendimento de todo o processo que necessitamos para termos uma atitude investigativa. Então, geralmente, começa a partir de um problema, e para resolver um problema, você faz uma investigação, tá? Então, a metodologia científica, basicamente, são os passos para você conduzir essa investigação. Então, eu busquei aqui um conceito, né, uma conceituação. Então, entende-se metodologia científica como estudo do método para se buscar determinado conhecimento, tá? A metodologia científica é uma preocupação instrumental, trata das formas de se fazer ciência, cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos caminhos, tá? Ao compreendermos a importância da metodologia científica, identificamos que não existe um único método. Então, a gente vai ver nas nossas aulas que, dependendo da área da computação, por exemplo, você tem várias formas de conduzir uma investigação para resolver um problema, tá? Tem áreas, por exemplo, que elas são mais focadas na investigação teórica, né? Você vai conduzir provas de teoremas, você vai fazer formalização, fazer uma modelagem matemática de um determinado problema, tá? Tem outras áreas que elas são extremamente numéricas, né? Você vai fazer análises numéricas do problema, né? Utilizar métodos numéricos para fazer resoluções numéricas, até usando computador ou analiticamente. Tem outras áreas de computação que elas são áreas extremamente práticas, né? Onde você vai ter que fazer, por exemplo, versões de um software, das telas de um software, fazer os testes de usabilidade, né? Utilizar seres humanos para fazer uma pesquisa de usabilidade, por exemplo. Então, são áreas, são diversas formas de investigação dentro da área de computação, tá? Então, com isso, a gente tem uma multiplicidade de métodos, tá? Que procuram atender às necessidades conforme o assunto e a finalidade da pesquisa. Então, se eu tenho lá um teorema para provar, eu vou utilizar formalismo matemático para provar esse teorema, tá? Se eu tenho um framework de usabilidade, eu vou usar as ferramentas que eu tenho lá para provar que um determinado método de usabilidade ele é mais eficiente do que outro, tá? Se eu tenho uma rede de computadores e eu preciso verificar o desempenho dessa rede, eu vou verificar através da coleta de pacotes e análise estatística desses pacotes, né? Como atraso, o jitter, né, que é a variação do atraso, a perda de pacotes. Vou fazer a análise desses dados e chegar a alguma conclusão com relação aos métodos que estão sendo investigados. Então, tem uma multiplicidade muito grande de métodos que podem ser usados, né? Então, basicamente, aqui nessa disciplina, a gente não vai aprender nenhum método, porque a gente teria que entrar dentro de cada uma das áreas da computação para ver como que esses métodos, esses problemas são investigados, tá? Contudo, a gente consegue ver exemplos. Então, a gente vai ver vários exemplos ao longo da disciplina de como que eu faço determinadas investigações, tá? E tem alguns tipos de investigações que elas são mais comuns, né? Elas são comuns entre várias áreas ou dentro de uma área, e aí a gente consegue identificar isso facilmente lendo as publicações, né, com relação a isso. Pesquisar com método não implica ter uma atitude reprodutora. Pelo contrário, é procurar cultivar um espírito crítico, reflexivo, amadurecido, contribuindo para o progresso da sociedade, tá? A gente vai ter alguns exercícios onde vocês vão ter que ser críticos com relação aos trabalhos, tá? Vocês vão ter acesso a trabalhos iniciais de alunos, tá? De alunos que estão começando, e aí é muito mais fácil criticar, né? Porque os alunos eles não têm muita maturidade para produzir um trabalho sólido, e vocês vão ter acesso a trabalhos que já foram publicados em conferências, né, de renome, né, conceituadas, que tem lá os revisores para fazerem essa avaliação prévia dos trabalhos. E aí você vai ver que tanto na parte amadora, né, inicial ali dos alunos, dos trabalhos dos alunos,
Quanto os trabalhos mais robustos, você consegue ter uma análise crítica em cima desses trabalhos, né? Você consegue verificar, tanto inicial quanto mais avançado, se aquele trabalho, ele realmente segue alguns princípios básicos, se tem lacunas abertas no trabalho, né? Se o autor deixou de explicar claramente quais são os objetivos, você consegue identificar, mesmo em trabalhos que são avaliados por pares, né? Por outros pesquisadores, né? Sempre passa alguma coisa que o autor não teve espaço para explorar, ou ele realmente, o trabalho não tem uma qualidade, né, totalmente excelente e deixou muita coisa em aberto, tá? Então, para a gente identificar isso, a gente tem sempre que manter esse espírito crítico, né? Reflexivo, amadurecido, e isso a gente só consegue com o tempo, tá? Então, eu não vou pedir de vocês nada que não esteja nesse nível que vocês estão, né? Acho que MC ao cubo é terceiro período, né? Não vai ser nada que extrapole os conhecimentos que vocês têm aí do terceiro período. Mas com o passar do tempo, que vocês forem repetindo essas metodologias, vocês vão ver que você acaba tendo esse espírito crítico, ele vai aparecendo, né? Você já não lê qualquer coisa, você já não busca informação em qualquer lugar, você já filtra os lugares onde você vai buscar informação. A gente vai aprender sobre isso, né? Onde buscar informação na área de computação, tá? E você já fica mais crítico das coisas que você vai ler. Tá? E aí, com isso, formando essa base, depois é você que vai começar a criar esse conhecimento, né? Agora, vamos ver aqui alguns objetivos que eu selecionei, tá? Da metodologia científica. Então, distinguir a ciência e as demais formas de obtenção do conhecimento, tá? Então, tem várias formas de obter conhecimento. Você pode simplesmente ir lá no navegador e pesquisar sobre notícias, né, de um determinado assunto. Mas pesquisar notícias é totalmente diferente de você usar a ciência para pesquisar. Na ciência, você não vai buscar em notícias, você vai buscar direto na fonte, que são os repositórios de artigos científicos, né? Então, nesses repositórios é que você vai ter uma informação confiável. Se você for procurar em conhecimento e notícias, essas notícias elas são escritas por alguém que vai ter lá uma forma de escrever, vai colocar da forma como o jornalista entende, né, aquela informação. Né? Se você for diretamente lá nos repositórios, ali a informação ela vai estar pura e você vai conseguir fazer um discernimento melhor, tá? Desenvolver no pesquisador uma atitude investigativa, já que o nosso objetivo aqui geralmente é resolver um problema, né? Então, a gente vai sempre investigar como é que as coisas, os métodos que vão ser usados para resolver um problema. Então, essa atitude investigativa ela sempre tem que existir. Tá? Estabelecer relações entre o conhecimento estudado atualmente com os existentes. Então, ninguém gera conhecimento do nada, você sempre vai partir de vários trabalhos, uma área com uma quantidade enorme de trabalhos. Então, você vai ter que relacionar aquilo que você está desenvolvendo com aquilo que já foi desenvolvido, né? Você não pode construir o que já foi construído, né? O seu trabalho sempre tem que ser inédito. Esse ineditismo, o nível dele vai depender do nível, né? Que você está estudando. Na graduação, os trabalhos de TCC, todos são inéditos. Mas eles têm um nível menor de ineditismo do que uma tese de doutorado, por exemplo, que tem que ter um nível assim, de ineditismo muito alto, né? E realmente se destacar dentro da área de pesquisa do estudante lá de doutorado, tá? São níveis diferentes, mas todos os trabalhos são inéditos. Tu não pode, mesmo no TCC, pedir para desenvolver um trabalho que já foi desenvolvido por outros alunos em anos anteriores, né? Isso geralmente não isso não vai acontecer, né? O professor ele sempre vai requerer de você uma coisa diferente do que já foi feito antes, tá? MCC, MC ao cubo, ajuda a promover possibilidades para a leitura crítica da realidade, né? Então, como eu disse, à medida que você vai lendo os artigos, vai dominando uma área,
você vai começando a ter uma avaliação crítica, né? Vai começar a avaliar o que é bom, o que é ruim e o que você pode contribuir, né? Mesmo que seja só para aprendizado, você consegue ver os trabalhos que são bons, os que são ruins e as lacunas que existem dentro de uma determinada área, tá? Então, de certa forma, ajuda para a vida, né? Porque a gente sempre tem que ter essa avaliação crítica em tudo que a gente lê, tá? Ajuda a sistematizar atividades de estudos. A gente vai ver que em MCL Cubo nós temos fases de pesquisa. A gente tem o planejamento, tem a execução, tá? E tem a divulgação dos resultados. Você não pode começar, por exemplo, executando uma pesquisa sem antes ter planejado, tá? Então, isso é uma sistematização. Tem todos os passos que devem ser seguidos. A cada passo, você vai ser avaliado, né? Pelo sistema de avaliação da pesquisa. Daí, dependendo do tipo de trabalho que você está fazendo. Aí, por exemplo, vamos pegar aqui um doutorado, né? Você tem um planejamento, que é quando você planeja a pesquisa. Geralmente, no final do segundo ano, você vai fazer uma qualificação. Então, aquele teu planejamento de pesquisa, ele tem que passar por essa banca para ser qualificado. Ou seja, outros pesquisadores vão dizer que aquele teu planejamento, ele tem futuro, né? Que ele está consistente. Depois você executa esse planejamento, tá? E aí, com essa execução, com os resultados que surgem, você passa por uma outra avaliação, né? Pelos seus pares. E aí eles vão dizer se aquele trabalho teve realmente resultados significativos. E depois você faz a divulgação do trabalho. E aí não vai ser mais uma banca que vai avaliar. Vão ser os periódicos, nas conferências, que outros pesquisadores que não têm nenhuma relação com você vão avaliar se aquele trabalho realmente que está sendo divulgado, ele tem qualidade. Então, tudo é uma sistematização. Você não vai pular para a execução, você não vai pular para a divulgação sem antes ter passado por todo esses processos, tá? MCL Cubo ajuda a integrar conhecimentos, tá? Vocês vão ver que eu consigo, dentro de uma determinada área, né, juntar, aplicar conhecimentos de diversas áreas em uma área específica. Eu consigo, por exemplo, aplicar conhecimento de inteligência artificial em redes, tá? Consigo integrar isso. Consigo usar machine learning para resolver problemas de exibição de vídeo no navegador. Então, essa integração, ela só é possível quando você tem um processo bem sistematizado, tá? Ajuda a desenvolver uma postura holística na superação da fragmentação dos conhecimentos, tá? No início, vocês vão ver que é coisa muito fragmentada quando você está começando a estudar dentro de uma área, tá? Você lê sobre alguns métodos, você vai ler sobre algumas pesquisas, mas com o tempo, quando você vai lendo e vai organizando o teu trabalho, tá? Essa leitura ela é organizada, você não vai sair lendo qualquer coisa, né? E nem tudo que existe, até porque é impossível. Você vai ter uma visão geral, tá? De uma determinada área. E aí vai escolher no que você quer trabalhar, tá? Então, quando a gente diz assim, eu quero trabalhar com machine learning. Machine learning é um mundo. Você tem várias classes de problemas, várias classes de métodos, e aí você vai ler um artigo de cada área. Dentro de cada área, você vai ler 10 artigos. E assim você vai afunilando até chegar naquilo que você quer trabalhar, tá? Mas essa visão geral, a gente acaba tendo, porque você vai ler vários trabalhos de várias áreas e vai conhecer o que está sendo feito. Tá ok? MCL Cubo ajuda a orientar na elaboração de trabalhos científicos, claro. Todos vocês vão fazer o TCC, né, um trabalho de conclusão de curso. Vão ser orientados por um professor, provavelmente do ICOMP, tá? E o TCC é um trabalho científico, tá? De certa forma. Depois, muitos vão para a pós-graduação e lá vão fazer um mestrado, que também é um trabalho científico. Depois, quem sabe, um doutorado, que também é um trabalho científico. Alguns vão trabalhar em projetos de pesquisa,
o ICOMP tem muitos projetos de pesquisa rolando. Esses projetos de pesquisa, eles desenvolvem pesquisa, são trabalhos científicos, tá? Quando forem para o mercado de trabalho, muitas vezes as empresas trabalham por projetos, né? Então, elas são contratadas para desenvolver projetos e você trabalha temporariamente dentro de um projeto. E, geralmente, esses projetos, eles usam muita coisa de metodologia científica, porque tem que ter toda essa sistematização, tá? Então, ajuda bastante em todos esses casos, tá? E, por último, ajuda a desenvolver o espírito crítico, né? Que é exatamente avaliar um trabalho e dizer se ele é bom, se ele é ruim, o que pode ser melhorado, tá? Quais são as falhas graves, né, de um trabalho. Às vezes, o trabalho ele é publicado com falhas graves que não foram detectadas, e aí, quando você é um especialista na área, você consegue detectar esse tipo de problema, tá? Eu botei essa imagem aqui, né, que eu encontrei na internet. São várias áreas da computação, né? Então, o sujeito, quando se depara com um trabalho de pesquisa, né, ele acha que vai ser fácil, né, num primeiro momento, organizar o conhecimento dentro de uma determinada área, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, complexidade computacional, criptografia, né, arquitetura, banco de dados, engenharia de software, otimização, machine learning, visão computacional, né? Processamento de linguagem natural, IHC, interação humano-computador, internet das coisas, né? Então, vejam, quando eu começo a pesquisar, eu vou cair dentro de alguma dessas áreas aqui. E aí, por exemplo, se eu pegar aqui criptografia, né? Eu quero estudar criptografia. Então, eu vou buscar um pesquisador lá de criptografia que vai me ajudar a desenvolver, né, o meu projeto de pesquisa dentro da área de criptografia. Mas se eu clicasse aqui dentro de criptografia, abriria um mundo, né? Eu tenho toda a parte de matemática de criptografia, então eu teria que estudar todas as bases de matemática de criptografia, né? Tem muita coisa para estudar, desde matemática discreta até álgebra, né? Tem muita coisa de álgebra linear, né? Depois, eu vou passar pelos mecanismos existentes de criptografia. Aí eu tenho lá criptografia de chave simétrica, criptografia de chave assimétrica. Dentro de chave simétrica, eu tenho os algoritmos lá principais, o AES, o DS, 3DS, tá? Os algoritmos mais modernos, tá? Dentro de criptografia assimétrica, eu tenho o RSA. Então, eu teria que estudar tudo isso, tá? Se eu fosse desenvolver algum projeto, tá? Dentro da área de criptografia. Depois eu iria para as aplicações. Então, eu tenho lá as arquiteturas de segurança que utilizam criptografia. Então, eu já teria o PGP, né, que usa criptografia por baixo. Eu teria lá o IP Security, que faz lá o tunelamento das conexões com criptografia, autenticação, tá? E aí, isso é só uma parte, né? Depois eu teria as aplicações disso daí, aplicações para garantir segurança em redes, para garantir segurança de arquivos, garantir segurança de disco, né? Então, vejam, com certeza, se eu fosse trabalhar com criptografia, eu teria que, de certa forma, ler um artigo de cada área dessa que eu acabei de falar, para eu ter aquela visão holística, né? Aquela visão geral da área. Mas eu não ia conseguir estudar tudo isso a fundo, né? Até conseguiria, mas levaria anos. Geralmente você não tem anos para terminar tudo isso. Se for um TCC, você vai ter 6 meses, né? Se for um mestrado, 2, se for um doutorado, 4. Levaria uns 4 anos para eu percorrer profundamente todas essas áreas aí. E aí eu seria um cara muito bom em criptografia, mas não teria terminado a minha tese, porque em 4 anos acaba tudo e cadê o trabalho que eu ia desenvolver? Então não dá para fazer isso. Então o que acontece? Você vai ter uma visão geral,
vai ler um artigo de cada coisa, um artigo sobre criptografia de chave pública, de criptografia de chave simétrica, depois você vai ler sobre as aplicações, e aí você vai escolher uma área dessa para se aprofundar. Não, eu quero trabalhar com aplicações, né? Eu quero trabalhar com criptografia de redes, né? Numa camada lá a camada de TCP, né? Que é a camada de transporte. Então, como é que é? A área é SSL e TLS. Então, eu vou estudar esse protocolo. Dentro desse protocolo, quais são os algoritmos de criptografia que são desenvolvidos lá dentro, são utilizados, e quais são os problemas em aberto. Então, eu vou procurar, dentro dessa área específica lá de computação, áreas em aberto onde eu possa trabalhar, né? Para isso, eu vou precisar estudar tudo isso que eu falei e vou precisar da orientação de alguém que seja da área de criptografia, tá? Então, vejam que não dá para abraçar o mundo. A nossa tendência é abraçar o mundo. Não, eu quero usar machine learning aplicada em arquitetura com engenharia de software, né? Para você fazer isso, você vai ter que estudar essas 3 áreas, vai ter que ter um orientador que manja um pouco das 3 áreas, ou mais de um orientador e um co-orientador, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá? É uma das lições que a gente vai tentar ver aqui no nosso curso de MCO Cubo. Você tem que escolher muito bem aquilo que você vai trabalhar, tá? Porque quando você escolher lá, apontar o dedo para alguma área, você vai definir a tua vida toda aí. Você vai passar anos estudando, né? Ou meses, se for um estudo superficial, dentro daquela área. Tá? Então, tem que tomar uma boa decisão, tá? Certo, pessoal? Quero ouvir vocês aí. Vocês têm alguma dúvida até agora? Não, até agora tudo ok. Ok, certo. Vou dar um exemplo meu, doutorado, né? Eu apliquei inteligência artificial em redes. Eu sempre gostei de redes. O meu orientador era de inteligência artificial. Então, a gente pegou um problema de redes e aplicou as coisas de inteligência artificial. Então, o meu orientador, ele deu um suporte muito bom em IA, né? E na parte de redes, né, eu já tinha feito mestrado em redes, então eu mesmo, né, me dei o suporte em redes. Mas para isso, teve uma parte da pesquisa que foi um estudo de IA, primeiro aquele estudo geral, e depois um estudo específico sobre o tema que a gente queria trabalhar, que era agentes inteligentes, né? E de redes, eu também não peguei tudo de redes. Eu tinha primeiro foi feito aquele conhecimento, aquele estudo geral de redes, os conceitos básicos, né? E depois a gente já atacou dentro de uma determinada área lá de redes, que são as novas arquiteturas de redes, tá? Então, explicou uma coisa na outra, mas teve uma dificuldade maior porque teve que estudar, eu tive que estudar 2 áreas distintas e depois fazer aquela integração, né? É possível, mas dá muito mais trabalho, né? E aí saem aplicações muito legais quando a gente consegue fazer isso. Mas, de novo, eu não li, né? Primeiro foi feito um estudo amplo de redes para depois escolher uma determinada área onde foi afunilado. E aí, dentro dessa área afunilada, por exemplo, foram lidos o quê? Mais de 200 artigos, né? Só dentro de uma área afunilada. Então, para vocês verem que é um trabalho colossal, assim, quando você precisa de um certo ineditismo na pesquisa, como é no caso do doutorado, né? No caso do TCC, que vai ser a maioria de vocês, não vai ter essa profundidade toda. Vocês não vão ler 200 artigos, né? Mas pelo menos uns 20, uns 30 vocês vão precisar ler, né? Dentro de uma determinada sub-área, para poder ter uma visão geral aí da área da computação onde vocês estão trabalhando. Então, bora falar um pouco sobre o plano de ensino. Então, aqui o plano de ensino. Bases filosóficas do método científico, estruturação do trabalho científico, planos e projetos de trabalho, pesquisa e organização das fontes de referência bibliográfica e citação, elaboração, revisão, edição e apresentação do trabalho científico. Então, essa aqui é a nossa ementa da disciplina. O objetivo da disciplina
Capacitar o aluno para elaborar e apresentar trabalhos científicos, utilizando-se dos métodos científicos e de normas técnicas documentais na realização da pesquisa bibliográfica e organização de trabalhos acadêmicos. Tá? Então, elaborar e apresentar. Então, elaborar pressupõe planejar, executar, tá? E divulgar o teu trabalho. Tá? Normas técnicas documentais não é o foco da nossa disciplina, tá? As normas já estão aí, hoje em dia, cada conferência, cada periódico tem lá o seu template, que você só faz colocar o teu conteúdo lá e ele gera um documento finalizado com aquelas formatações, tá? Então não tem muita coisa aqui. O que a gente vai ver é como que eu escrevo, né? De maneira correta, cientificamente. Então, como que eu cito os trabalhos, né? Como é que eu apresento uma citação, como é que é a organização geral de um trabalho científico, tá bom? E a organização de trabalhos acadêmicos. Então, como que a gente organiza, quais são as fases, tá? Quais são as exigências para cada tipo de trabalho. Essa disciplina ela é totalmente remota, todas as nossas aulas são assíncronas, tá? Elas vão ficar lá no Colab Web. A gente não tem aula síncrona, essa aqui é a nossa única aula síncrona. O que pode acontecer é eu marcar uma ou outra aula mais para frente, síncrona, tá? Mas eu vou avisar com antecedência e ela não vai contar na nossa carga horária, tá? Todas as aulas, elas vão ser assíncronas, tá? No final de cada aula, ou vai ter um material de leitura, se não tiver, todas vão ter um exercício, tá? E é através desses exercícios que vocês vão ser avaliados na disciplina, ok? Então, módulo 1, módulo 2, módulo 3, 4, 5, cada um tem um exercício específico, ou um ou mais exercícios que vão contar para a nota da disciplina. Eu vou já falar sobre isso, tá? Sobre o processo de avaliação, eu vou abrir o plano de ensino. Referências, a gente tem um livro muito bom, tá? Que é do Waslaik, Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação. É um livro fininho, bem legal, né? Ele tem umas bases científicas lá muito interessantes, ok? Tem um livro do Lakatos, Fundamentos da Metodologia Científica. Também tem Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa, tá? Por que a gente indicou esse primeiro livro, Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação? Porque, geralmente, os livros de metodologia científica, eles são focados para as áreas de humanas, né? Então, você tem lá o livro de metodologia científica, que é usado na sociologia, né? Na pedagogia, pedagogia é a área de educação, né? Pedagogia, sociologia, naquelas outras áreas mais humanas. Então, o enfoque deles é um pouco diferente. Já o primeiro livro aí, ele já dá exemplos, né? Ele dá exemplos dentro de projetos de computação. Então, você já fica mais próximo, né, da aplicação de MC ao cubo dentro da computação com esses exemplos que ele dá. Tá? Então, a gente recomenda que vocês utilizem esse livro aqui. Tá? Depois a gente conversa sobre como conseguir esse livro aqui de maneira fácil. Né? Então, deixa eu mostrar para vocês o plano de ensino. Está lá no portal do aluno, tá? Então, está aqui os dados da disciplina. Dúvidas. Vocês podem tirar dúvidas comigo a qualquer horário, tá? Pelo WhatsApp. Geralmente eu respondo rápido. Se eu não responder na hora, aguardo um pouquinho que eu vou responder, tá? Então, a gente não tem um horário de atendimento na disciplina, que é bem flexível. Se por um acaso for uma dúvida muito, muito forte, aí eu marco uma videochamada com o aluno ou com o grupo de alunos, tá? Mas esse atendimento ele é bem acessível.
As aulas, elas sempre vão ficar disponíveis às sextas-feiras, tá? Então, toda sexta-feira vai ter a aula lá disponível e os exercícios. Os exercícios, a duração geralmente é de uma semana para concluir, tá? Então, vou publicar a aula hoje, vai ter um exercício, próxima sexta-feira é o prazo final para entregar esse exercício, tá? Então, essa aí é a dinâmica. A gente tem mais 14 aulas, tá? Então, tem mais 14, mais 13 aulas, né? 13 conteúdos que vão ser publicados lá no site, porque tem que deixar um dia lá para apresentação do projeto final, né? Da prova final. Esse aqui é o nosso curso no Colab Web. Se você chegou até aqui é porque você já acessou, né? O Colab Web. Tá lá. A gente tem um grupo no WhatsApp também, que vocês podem usar para tirar dúvidas, tá? Essa é a ementa, eu já falei, os objetivos e o conteúdo programático. Então, mostrando aqui o conteúdo programático, a nossa aula de hoje, né? A apresentação da disciplina. A gente vai ver fundamentos, planejamento de um trabalho de pesquisa, tá? Revisão bibliográfica, que é uma parte muito importante. A gente vai ter várias aulas sobre revisão bibliográfica, que é a base do trabalho, né? A estrutura de um artigo científico, que é a parte de execução mesmo. A gente fala estrutura de um artigo científico porque, geralmente, no artigo científico, você segue os passos que você seguiu na pesquisa, né? Planejamento, revisão bibliográfica, metodologia, que é como que você executou, como que você resolveu o problema, a análise dos resultados e as conclusões. Então, essa é a estrutura de um artigo científico, que é a mesma que você leva para executar lá a tua metodologia científica. E, por último, a gente vai falar sobre a apresentação, tá? Então, geralmente, a gente fica muito em dúvida como que eu apresento numa conferência, como que eu apresento numa banca, né? O que a banca vai procurar, o que ela vai perguntar. Então, nessas aulas aí, no final, eu vou tentar dar um panorama, tá? Sobre como apresentar esses trabalhos, né? Para você se sentir mais seguro. Tá? Eu vou adiantando, por exemplo, que uma das coisas que a banca científica, numa apresentação, ela leva muito em conta é a tua segurança com relação aos trabalhos relacionados, né? Porque a banca, ela precisa verificar se aquele teu trabalho tem ineditismo, né? Se ele é inédito. E aí ela precisa que você apresente trabalhos relacionados ao seu, que tenham desenvolvido coisas parecidas, que possam ser comparáveis ao seu, né? Que possa dar uma consistência ao teu trabalho, né? Então, quando você fica em dúvida se o teu trabalho realmente está apresentando uma coisa nova, isso aí a banca percebe de cara, tá? E aí já aconteceu, por exemplo, você está apresentando um trabalho e durante a apresentação um membro da banca vai lá e acha um trabalho super importante para a tua área que você não citou, que você não leu, que você não tomou conhecimento, né? E aí fica uma coisa meio chata, porque mostra que você não fez, né, o teu trabalho direito, de fazer uma revisão bibliográfica sólida, tá? Então, uma das coisas que você precisa ter muito cuidado na hora de apresentar, tá? Apresentar essa revisão bibliográfica de maneira muito consistente, para que não deixe brecha, para que você seja questionado sobre a existência de outros trabalhos, né, que tenham feito aquilo que você está se propondo a fazer. E a gente tem um trabalho final da disciplina, que é a nota da prova final, tá? Nem todo mundo vai precisar fazer, a gente vai falar sobre isso ao longo das aulas, mas a ideia é que tenha um trabalho final que seja a prova final, tá? Aqui tem os procedimentos de ensino e aprendizagem e os procedimentos de avaliação. Então, vejam, a gente vai ter 5 módulos, né? Então, vai ter uma lista de exercício 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí a gente vai fazer uma média dessa lista de exercícios, que vai ser a média dos exercícios escolares, tá? Então, eu vou definir depois uma média que dá para passar sem um trabalho final. Se ela for 8, já é o fã, né? Já passa sem precisar fazer o trabalho final, tá? Mas depois a gente vê uma média, dependendo do desenvolvimento de vocês na disciplina, para que não precise fazer o trabalho final, até mais para frente a gente define qual vai ser essa média, tá? E aí é aquela tradicional, média dos exercícios escolares vezes 2, mais a prova final dividido por 3 é a média final da disciplina, tá? Essa resolução que saiu agora, ela diz que
os teus exercícios, né, e as avaliações, elas que vão contar na tua frequência na disciplina, tá? Então, aqui, ó, tem a carga horária. Se você fez o exercício 1, você vai receber presença em 6 horas de disciplina. Se fez o exercício 2, e mais 6, tá? São 30 horas, né? Para essa disciplina de MCLQ, tá? Fez os 5 exercícios, vai ter lá, e fez a prova final, né? Se for preciso, você vai ter toda a frequência 100% na disciplina. Deixou de entregar um, aí você vai perder aqui essa carga horária que está especificada na lista de exercícios. Pelo menos é isso que está na resolução, né, que a gente vai tentar seguir. Referências de novo, tá? Eu já falei sobre as diferenças, então é isso, a apresentação do plano de ensino. Então, alguém tem alguma dúvida sobre como que vai ser a disciplina? Dúvidas, comentários, sugestões, reclamações? Uma dúvida, como é que foi esse doutorado do senhor? Foi bom? O povo gostou? Não entendi, desculpa. Uma dúvida sobre o doutorado do senhor. As pessoas gostaram do doutorado? Sobre o... A dúvida sobre o doutorado do senhor. As pessoas gostaram do doutorado? Foi bom? Sim. Deu início a uma nova área de pesquisa, né? Que é a aplicação de IA dentro de um tema específico lá de redes, né? Então, vieram vários trabalhos depois com esse próprio tema, tá? Então, foi uma sacada, assim. Só surgiu por quê? Porque, como o orientador de redes ele não estava disponível, aí eu fui para um orientador de uma área que eu não conhecia ainda, que é IA, né? Então, aí acabou que foi uma sacada, porque deu para aproveitar conhecimento de IA dentro de redes, né? Então, assim, foi bacana, o resultado foi muito bom, tá? Inclusive, outros alunos, né, continuaram nesse mesmo tema, né? Então, vieram outros doutorados que trabalharam dentro dessa área de IA aplicada em redes, né? Então, é isso que é importante. Às vezes, não é nem o teu resultado, mas é como que as pessoas usam o teu resultado para produzir novos conhecimentos, né? Então, tem alguns colegas que foram nessa mesma linha dentro do grupo, tá? Agora, sim, eu particularmente, eu não recomendo, por quê? Porque dá muito trabalho, tá? Entendeu? Então, no início eu fiquei muito perdido, porque eram duas áreas distintas, tu tinha que estudar duas coisas diferentes, né? Para quem estuda sempre na mesma área ali, é muito mais tranquilo, né? Porque tu só vai estudar uma coisa. Tem que fazer chaveamento no teu cérebro, né? Pra estudar IA agora eu vou estudar redes, né? São coisas muito distintas. Então, assim, foram 2 anos e meio de revisão bibliográfica, por exemplo. Então, é um tempo muito grande. Só lendo artigo, lendo, e vai surgindo coisas novas que tu quer continuar lendo, mas aí o teu orientador ele tem o papel de dizer assim, eu lembro uma conversa com o meu orientador, ei, cara, chega de ler, agora está na hora de produzir, né? De codificar, de propor alguma coisa, né? Chega de ler, não tem como ficar se atualizando o tempo todo, né? Então é isso. Então, juntar duas áreas assim é legal, dá muita coisa interessante, mas é muito trabalho, né? Eu prefiro fazer isso depois, fez o doutorado, se formou, aí tu vai ser pesquisador e aí tu escolhe juntar várias áreas. Aí tu vai ter um tempo bacana para trabalhar, né? E vários orientandos também para te ajudar, né? Mas como pesquisa, é legal você ficar dentro de uma área, é menos traumático, né? Se puder fazer isso, bacana. Mais alguma coisa? Então tá, vamos fazer uma pausa de 5 minutos para beber água e aí eu vou falar um pouquinho mais aqui com vocês, tá bom? 5 minutinhos. Então, olha só, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a gente ter uma visão geral de como que é o contexto que está dentro, o contexto envolvido numa pesquisa, né? Quando você está na graduação, que você tem que fazer o TCC, né? Que você vai utilizar os conhecimentos que a gente vai aprender aqui na disciplina, você pensa que
O teu TCC é só uma burocracia, né, que foi criada para dificultar a tua formatura, né? Então, vou ter que terminar esse trabalho e porque ele é um pré-requisito, né, para eu me graduar, tá? Mas geralmente o TCC está dentro de um contexto, né, de um grupo de pesquisa, tá? E esse grupo de pesquisa, né, tem várias coisas que estão envolvidas dentro do grupo de pesquisa. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Estão me ouvindo bem aí, gente? Sim. O senhor não está com o chat aí do lado, não? Aqui tem um chat ali, o povo falando, digitando. Tem o quê? O chat ali, o povo falando, o senhor não tá com o chat aberto, não? Não, tá tudo fechado aqui. Ah, tem um chat aqui, da gente tá digitando desde o início da aula aqui. O senhor não tava vendo? O chat, tá? Não, é que eu gosto de ouvir a voz de vocês, pô. Senão parece que eu tô falando com o robô da Magazine Luiza. Vocês têm que falar comigo também. Vamos lá. Deixa eu. Eu vou abrir aqui uma tela para eu desenhar um pouco. Deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar aqui, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, sempre tudo começa com um problema, tá? Então vamos lá. Estão todos vendo aí a tela? Sim. Sim, então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, então tudo começa com um problema, né? Então tem aqui um problema em computação, um problema em alguma área, né, que não seja da computação, por exemplo, onde você quer apresentar uma solução computacional para esse problema. Mas para você resolver esse problema, precisa do interesse de uma pessoa para trabalhar com ele, né? De um pesquisador para trabalhar com ele, e também precisa, na maioria das vezes, de um financiamento, tá? Por quê? Porque você vai precisar de recursos para desenvolver aquela pesquisa, né? Toda aquela metodologia lá de planejamento, de execução e de publicação de resultados, tá? Então, um pesquisador, ele geralmente se interessa por esse problema e ele vai buscar recursos para tentar trabalhar com ele, tá? Então, eu tenho aqui, né, o pesquisador. Esse pesquisador, ele pode se associar com outros pesquisadores, né? E formar um grupo de pesquisa, tá? E eles vão atrás de recursos, tá? Para criar projetos para resolver esse problema. Então, às vezes o pesquisador ele escreve, né, uma proposta de projeto de pesquisa e ele diz lá que para resolver esse problema aqui com essa proposta vai custar um determinado valor, tá? Geralmente esse valor vai incluir aí o quê? Às vezes inclui bolsa de pesquisa, né? Você vai pagar lá R$ 1.800, 1.400, 2.400 para um aluno de doutorado, para um aluno de mestrado, né? Ou vai pagar uma bolsa para um aluno de graduação, R$ 900, R$ 600, tá? E você vai também adquirir equipamentos, né? Pode ser equipamentos genéricos, como um computador, né? Bem básico, ou pode ser um equipamento específico para resolver aquele problema. Você pode ir lá adquirir, né? Vou botar aqui, vai precisar de
X bolsas, né? Vai precisar de 10 computadores, vai precisar de 2 GPU, né? São máquinas específicas, por exemplo, para fazer processamento de deep learning, né? De aprendizagem profunda, digamos. Duas GTX, duas RTX 390 aí para. É até mais avançado, né? A gente cotou um computador para um projeto aí, cada máquina era R$ 25.000, né? Aí tinha 64 GB de RAM, tinha as GPUs lá. Tava barato. Compramos duas, a gente pediu duas, né? Então você vai dizer o que você precisa, né, de financiamento para desenvolver um projeto para resolver aquele problema ali, né? E aí você vai submeter isso para as empresas, né? Para os órgãos públicos, né? E outras instituições, né? Empresa, por exemplo, a gente tem a lei de informática, que diz que o percentual do faturamento de uma empresa, aqui do Polo Industrial de Manaus, né? Ele tem que ser usado para pesquisa e desenvolvimento, tá? Eu não sei se é certo 2%, se é 5%. E aí, tipo, uma Samsung, uma LG, essas empresas todas que estão aqui de tecnologia, se ela fatura 100 milhões, ela vai ter que gastar 5 milhões com pesquisa e desenvolvimento, tá? Só um exemplo. Ela vai ter que procurar alguém para desenvolver. Então, tem duas formas já que elas usam para gastar esse dinheiro. Ou elas patrocinam um instituto de pesquisa. Então, por isso que aqui em Manaus a gente tem vários institutos de pesquisa, tipo o CIDIA, né? O INDT, né? Tem vários institutos de pesquisa que usam esse recurso para desenvolver os projetos internos deles. A gente tem os órgãos públicos que fazem o fomento, né? E que hoje, né, a gente sabe que com as restrições orçamentárias, né, com essas políticas, a gente tem esse orçamento para fazer o investimento em pesquisa, ele está bem escasso, né? Mas a gente tem lá, só um exemplo, né? A CAPES, o CNPq, né? Aqui no Amazonas a gente tem a FAPEAM, mas a maioria dos estados tem a sua própria fundação de amparo à pesquisa, né? FAPEMIG, FAPESP, né? Dependendo do estado, tá? E a gente tem outras organizações que fazem esse financiamento de pesquisa. Por exemplo, o Google faz, né? No caso aí o Alphabet, né? Tem lá, você pode submeter projetos para eles aprovam e pagam lá US$ 20.000, US$ 30.000 para financiar o teu projeto, tá? Então, basicamente, um dos trabalhos do pesquisador formado, né, que trabalha em algum instituto de pesquisa, além de fazer a sua pesquisa, é sempre escrever esses projetos para que ele possa ter recursos financeiros para atacar um determinado problema, tá? Algumas vezes, né, acontece, é bom a gente citar, tem algum professor que tem uma ideia, né, e ele quer atacar essa ideia sem dinheiro, né? Vou botar até aqui, ó, sem dinheiro. São aqueles projetos que não têm financiamento, tá? É possível você ter, pode ser um problema que você consiga resolver só com o teu computador pessoal, né? Pode ser um problema teórico, né, que você não precisa de tantos recursos para resolver, tá? Mas, geralmente, você vai precisar, no mínimo, aí de bolsas para ter alguns alunos, tá? Mas acontece de ter problemas de ter professores que têm projetos que não têm financiamento, tá? E aí vai depender muito da área, tá? Mas acontece. Então, esse grupo de pesquisa, eles vão começar a atacar esse problema, né? Conseguir o dinheiro, conseguir aqui os R$ 100.000 do CNPq para desenvolver o meu projeto, né? Então, esses projetos, eles têm um prazo para acontecer. Então, eu tenho um projeto de 1 ano, tenho um projeto de 2 anos, 3 anos, tá? E assim vai, né? Geralmente, você tem que entregar alguma coisa no final de cada ano, né? Você vai botar lá no teu cronograma, no planejamento. Ó, no primeiro ano eu vou entregar isso,
uma modelagem, no segundo ano eu vou entregar um projeto já desenvolvido, um código, no terceiro ano eu vou entregar um estudo de caso, né? E aí você diz lá, vou gastar 30 mil no primeiro ano, 50 mil no segundo e 20 mil no terceiro, né? E você executa isso daí. E aí, os pesquisadores, eles nunca trabalham sozinhos, né? Até porque é um objetivo de você criar grupos de pesquisa que você consiga desenvolver uma comunidade ali de pesquisa, né? Você não vai ter só os pesquisadores. Até porque os pesquisadores eles têm que dar aula, têm que escrever projeto, então eles não vão dar conta de fazer essa pesquisa sozinhos, né? Então aí que eles vão lá no mundo, né? Real, tá? Na universidade, e eles vão buscar a mão de obra, né? Os estudantes que vão fazer todo o trabalho, né? E aí eles têm lá, quem é o público deles? Eles têm os alunos de graduação, né? Que estão ávidos por conhecimento, né? Eles têm os alunos de pós-graduação, tá? Os alunos da pós, certo? Que geralmente é o público que trabalha nesses grupos de pesquisa, tá? Então, eles vão lá. A gente tem várias formas de buscar um aluno de graduação, por exemplo. Uma forma tradicional é através do PIBIC, né? Projeto de Iniciação Científica, que é um projeto institucional da UFAM. Então, o professor pega lá, tem aqui um problema, né? Ele tira um pedacinho do problema, né? Esse aluno aqui, esse projeto de PIBIC vai atacar esse pedacinho aqui, né? Ele vai desenvolver alguma coisa no nível de graduação para quem está começando. Às vezes, o professor doutor na UFAM, por exemplo, ele pode pegar 3 PIBICs. Só um exemplo. Aí ele vem aqui, ó, um PIBIC vai ser para resolver isso, o outro vai resolver essa parte do problema e o outro vai resolver uma parte do problema aqui, né? E aí ele vai, né, construindo, né? Vai decidindo como que ele vai conduzir a resolução do problema. Esse projeto aqui vai pagar a bolsa. Então, eu posso pegar aqui um aluno com bolsa de financiamento, né, externo, e pedir para ele atacar uma parte maior do problema aqui, já que ele vai receber uma bolsa mais rechonchuda, por exemplo, né? Então, ele pode atacar um problema um pouquinho mais difícil, tá? Ele pode também usar os alunos da pós. Então, ele vai pegar aqui na pós e vai selecionar um problema uma parte do problema mais complexo, né? Para resolver, que é um aluno da pós, um aluno já formado, né? Tem mais experiência. E ele precisa entregar, o aluno da pós precisa entregar um trabalho mais robusto, né? Então, ele vai trabalhar dentro desse problema aí, dentro de uma área onde ele consiga produzir alguma coisa inédita, né? Com mais consistência, tá? E aí o legal desse ambiente é o seguinte, os alunos da pós, eles coorientam os alunos da graduação, né? Então, aqui é uma simbiose, né? Um ajuda o outro. Os alunos da pós utilizam o trabalho que foi desenvolvido pelos alunos da graduação e os alunos da graduação utilizam a experiência do aluno da pós, né? O aluno da pós, teoricamente, já sabe escrever melhor, já sabe encontrar, né, as fontes de pesquisa de uma determinada área com mais certeza, né, com mais facilidade, e aí há uma troca aqui, né, entre o conhecimento, né, a mão de obra do aluno de graduação com o conhecimento mais avançado do aluno da pós. Algumas vezes, por exemplo, o aluno da pós é um cara que já está trabalhando, né? Já trabalhou, já foi para o mercado de trabalho, já conhece algumas coisas na prática que o aluno de PIBIC, que é financiado externamente, ele não tem, porque ele ainda está na graduação, né? PIBIC é aí terceiro período, quinto período. O aluno ainda não teve contato com o mercado de trabalho, né? E aí, coordenando tudo isso, está o professor, né? Ele está lá orientando cada um desses trabalhos e resolvendo, né, de maneira aí construtiva, né, em equipe, esse problema que foi proposto aqui no projeto científico. Tá? Lembra, PIBIC dura 1 ano. Então, o professor, por exemplo, ele vai
esse aluno vai trabalhar nesse primeiro ano. No segundo ano, eu já vou ter que trocar o trabalho dele, porque no segundo ano do meu projeto maior, eu vou ter que desenvolver outra coisa. Então, o PIBIC não vai poder ser no mesmo tema, ou não vai ter que resolver os mesmos problemas, né? Esse aluno de financiamento externo pode até ser que ele possa ficar mais alguns anos aqui, mais de um ano, né? Mas geralmente o que você faz ao longo desses anos, ele vai mudando, né? À medida que você vai desenvolvendo aqui o projeto de pesquisa. O aluno da pós, ele tem tempo fixo, né? Porque tem todo o regimento da pós-graduação. Então, para quem não conhece, lá no ICOMP, a gente tem uma pós-graduação. Essa pós-graduação, ela é muito bem avaliada a nível de Brasil, tá? É a única da UFAM, né, com nota... A única da região norte, se eu não me engano. Não sei se é a única da região norte. Até um tempo era a única da região norte com nota 5, mas na UFAM, com certeza, é a única com nota 5, né? Então, assim, é uma pós-graduação muito bem avaliada. E aí o regimento dessa pós-graduação diz que o aluno de mestrado, que é o nível que a gente tem após a graduação, ele tem que terminar em 2 anos, né? E o aluno de doutorado, ele tem que terminar em, no máximo, 4 anos, tá? Então, aí, o professor do grupo, ele geralmente utiliza parte do mestrado e parte do doutorado na sua pesquisa, mas também isso ajuda não só o orientador, o pesquisador, ajuda também os alunos, porque se o aluno de doutorado tem lá 4 anos para fazer pesquisa e ele tem financiamento externo de 3 anos, né, ele vai usar aqueles recursos que estão sendo usados para resolver aquele problema. Por mais que o doutorado dele seja um pouco diferente, né, do que está sendo tratado nesse problema de pesquisa. Então, ele vai usar lá os computadores, ele vai usar a infraestrutura de laboratório, né, ele vai usar por um tempo alunos de PIBIC, alunos de financiamento externo para ajudar na pesquisa dele. Então, vejam que está tudo integrado, né? Dependendo do grupo de pesquisa, está tudo integrado. Um doutorado é um trabalho individual do aluno, mas parte daquele doutorado vai ser conduzido dentro de um projeto de pesquisa, né, para resolver um determinado problema, que pode estar relacionado ou não com aquele doutorado, tá? Esse PIBIC, né, o nível dele é de graduação, né? Então, o nível de ineditismo, a gente tem trabalhos de PIBIC muito bons, né? Muitos dos nossos trabalhos de PIBIC, por exemplo, são publicados, né, em conferências, né? Às vezes, acontece de ser publicado em periódico, tá? Os trabalhos de mestrado já tem que ter um nível maior, né? Já o nível de alguém que é formado e que vai desenvolver um trabalho ao longo de 2 anos. Então, geralmente, com 1 ano você qualifica, você faz uma qualificação que vai dizer se você pode continuar naquele tema, se tu está conduzindo o teu trabalho adequadamente, e aí com 2 anos você defende. No doutorado, eu acho que a qualificação é 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio, você qualifica uma banca que vai te dizer se você está indo no caminho certo, pode continuar desenvolvendo o teu trabalho. E aí o doutorado é o máximo, né? É o ineditismo aqui exigido, o nível é muito, muito elevado se comparado com um trabalho de PIBIC, tá? O que acontece? Todo trabalho, ele precisa ser avaliado, né? Então, o que acontece? Esse pesquisador, ele não vai desenvolver o projeto dele aqui só por desenvolver e fica por isso mesmo. Ele tem que demonstrar que aquele dinheiro foi bem gasto, né? Que aquele tempo dele foi bem gasto, tá? Então, geralmente, ele demonstra de várias formas. A primeira forma é mostrando para quem pagou que aquele trabalho deu resultados, né? Então, ele vai lá no final do primeiro, segundo, terceiro ano, ele vai dizer para a CAPES, vai fazer uma prestação de contas, né? E ele vai dizer lá, olha, esse trabalho desenvolveu as seguintes técnicas, teve os seguintes resultados, muito promissores, parará. Durante esse trabalho, nós orientamos 3 PIBICs, né?
mais um aluno da graduação externo, teve 2 alunos de mestrado, né? Ele vai dizer que alguns alunos de doutorado trabalharam no projeto, né? Geralmente, como o projeto é menor do que o tempo de doutorado, aí ele vai dizer que o aluno trabalhou parte do doutorado dele dentro do projeto, tá? E, além disso, ele vai dizer aonde que esse trabalho ele foi publicado, que é uma parte importante, né, dessa avaliação que é feita, né? O trabalho aqui vai ser desenvolvido, né? Você vai ter lá uma proposta, depois você vai ter uma solução para esse problema, e aí você vai preparar a divulgação dele, tá? E essa divulgação, você vai publicar aquele trabalho, tá? E aí, como é que esse trabalho é publicado? Como é que os resultados são publicados? Ele vai ser publicado da forma que os alunos precisam para ter, né, a formalização a sua certificação, né? Então, um aluno de PIBIC, por exemplo, no final do primeiro ano, ele vai escrever lá o projeto, o relatório final dele, e vai apresentar lá no CONIC, que é, né, onde os trabalhos são apresentados. Aquilo ali é uma forma de divulgação científica. Então, o aluno, lá no CONIC, ele vai divulgar o relatório final dele, né, vai apresentar e vai mostrar os resultados, tá? Isso é uma forma de apresentação científica. O aluno de mestrado, né, se foi desenvolvido dentro de um projeto, ele também vai, né, vai ter uma banca, né, e ele vai lá divulgar o trabalho dele nessa banca, tá? O trabalho dele, a dissertação de mestrado, é uma divulgação científica, tá? O aluno de doutorado, ele vai apresentar lá o trabalho dele, a tese dele, é uma forma de divulgação científica, tá? Todos esses trabalhos ficam armazenados no banco de dados da UFAM, né? Depois eles são indexados, você pode fazer pesquisa, às vezes você faz pesquisa no Google, ele vai e vai direto lá onde eles estão, no repositório da UFAM, tá? Então, isso são formas de divulgação científica, tá? Essas apresentações aqui, essa forma de divulgação, elas vão entrar no relatório, né, do projeto, tá? Elas vão entrar depois no relatório que as pós-graduações precisam fazer para serem bem avaliadas depois. Mas outra forma de divulgação é aquela nos meios, né, de divulgação científica mais comuns, né? Então, a gente tem aqui as conferências e tem os periódicos, tá? Qual é a diferença dos dois, tá? As conferências são reuniões. Eu estou falando bem básico, tá, pessoal? Eu sei que muita gente sabe o que é conferência, mas eu sei também que muita gente não sabe. Então, assim, para quem já tem uma experiência aí, já conhece um pouco, né? Acalma teu coração. Então, conferência, o que que é? Geralmente, as conferências são organizadas tem alguma organização científica por trás, por exemplo, na computação, a gente tem a I3E e tem a ACM, por exemplo. Então, anualmente, antes da pandemia, né? Agora é tudo virtual, né? Até a pandemia acabar, vai ser virtual. Então, a I3E vai pegar aqui a ACM, vai criar uma conferência lá de redes, que é o SIGCOM. Então, todo ano, em algum lugar do mundo, tem o SIGCOM, né? E aí, em setembro, eles publicam uma chamada de trabalhos, que a gente chama de Call for Paper, né? A minha letra é horrível. Então, esse Call for Paper, o que que é? Lá ele vai dizer o seguinte, olha, em agosto do ano que vem vai ter uma conferência lá em Xangai, de redes. Esses aqui são os temas que a gente quer aceitar artigos nessas áreas, e vocês têm até dezembro para submeter os trabalhos, né? E aí o pesquisador, olha, essa conferência aqui é muito boa, a avaliação dela é muito boa, a gente tem recursos para viajar para apresentar,
e a gente tem um trabalho aqui que está no nível de ser apresentado nessa conferência. Então, vamos escrever um artigo. Então, você pega aqui, vai escrever um paper para a ACM, tá? Então, uma conferência que é em agosto, o deadline dela vai ser em dezembro, tá? Então, vai mandar o artigo para a conferência em dezembro, e esse artigo ele vai ser avaliado por pesquisadores do mundo inteiro. Então, no caso dessa SIGCOM aí, que é uma das maiores conferências do mundo na área de redes, esses 3 revisores, por exemplo, são mais de 30 revisores, né? Deve ser mais de 50 revisores. Mas aí, no mínimo, 3 vão avaliar aquele teu trabalho, né? Que foi escrito na forma de um paper, lá de algumas 10 páginas, 8 páginas, e eles vão avaliar se o teu trabalho tem qualidade para ser apresentado na conferência. Se tiver, esse paper, ele vai ser aceito, né? Geralmente é aceito com correções, e aí você vai apresentar no SIGCOM daquele ano, né? Uma conferência como o SIGCOM, por exemplo, aceita uns 15% dos papers que são submetidos, né? Eles determinam lá uma faixa. Então, se foram submetidos 1.000 artigos para o SIGCOM, apenas 150 artigos vão ser aceitos para apresentação. Então, dependendo da conferência, às vezes é 30, né? Acho que mais de 30 já fica ruim. 30, 35, né? Quando a conferência é muito concorrida, baixa para 15, 10, tá? Então, o que eles vão ver? Eles vão pegar os melhores artigos, tá? O teu artigo pode estar muito bom, mas ele pode não ser o melhor daqueles que foram submetidos. Então, ele vai ser rejeitado, né? Por falta de espaço na conferência, tá? E aí, nessas conferências, você vai e apresenta os resultados. Então, geralmente, um pesquisador, no ICOMP é comum e aluno apresentar, tá? Porque a gente tem até condições financeiras melhores, né? De mandar o aluno. Então, o aluno, às vezes, vai apresentar. Então, muitos alunos nossos, antes da pandemia, né, gente, viajavam para o exterior, né? Primeiro contato ali com o grupo de pesquisa. Quando não dá para levar o aluno, é o próprio pesquisador que vai, ou é um pesquisador que participou lá do grupo de pesquisa, e ele vai apresentar nessa conferência os resultados, né? Vai ter uma plateia. Não é uma avaliação, porque a avaliação é essa daqui, ó. Os 3 lá revisores já revisaram, aceitaram. Você vai apresentar, você vai divulgar, né? Vão fazer perguntas e ele vai ser publicado nos anais, né? Então, toda conferência tem os anais, que são os proceedings, né, em inglês. Então, esses proceedings vão ficar na internet, guardados. Quando alguém fizer uma pesquisa lá com um tema, se o teu artigo for muito bom, ele vai aparecer lá nos tops lá dos resultados, certo? Essa é uma forma de divulgação. Ela não é muito bem avaliada nas outras áreas. A computação, ela tem um diferencial, ela valoriza muito as conferências, né? A nossa avaliação, quando estão avaliando após, eles dão um peso grande para conferências. Quando é área de biologia, química, né? Eles não dão muito valor para a conferência, o peso é menor. Mas na computação porque a gente tem conferências muito difíceis, que, assim, tipo, se tu teve um paper, um artigo aceito nessa conferência, zerou tua vida, entendeu? Vai ficar super feliz, vai ser super conhecido, porque são conferências muito difíceis de conseguir, né? Então, as conferências têm um valor significativo. E o bom da conferência é que quando você está lá, você pode, né, abrir, você pode fazer um intercâmbio, né, com outros pesquisadores de outros grupos de pesquisa que estejam trabalhando na mesma área que você, né, ou uma área próxima, certo? Outra forma de divulgação é através dos periódicos, tá? O que são os periódicos? Não é uma conferência, né? O periódico é uma publicação, é como se fosse uma revista científica, né? Geralmente tem um site, o site daquele periódico. E por que o nome é periódico? Porque frequentemente sai uma nova versão, né, daquele periódico, daquela publicação. Então, vai sair uma publicação aqui
Transactions on Networks, né? Que é um periódico de redes, que é a minha área, né? Também. Transactions on Networks, tá? Geralmente vai sair lá de 3 em 3 meses. Então, vai sair uma em janeiro, uma em abril, uma em julho e uma em outubro, tá? E aí, vão ser publicados em cada transaction desse 20 artigos, tá? 20 artigos. De temas diversos de redes, tá? E aí eu decido, olha, eu publiquei um trabalho no Silicon, beleza. Esse trabalho a gente desenvolveu por mais um ano. Nós temos resultados extremamente sólidos, inéditos, que causaram uma revolução assim, né, numa área, que os nossos métodos são muito melhores do que os métodos que já existem, né? O nosso framework, a nossa metodologia, o nosso resultado é top, né? E ele foi feito com o trabalho de vários PIBICs, de alunos de doutorado e mestrado trabalhando juntos, dentro de um projeto de pesquisa maior que foi financiado. Então, o nosso resultado está ótimo. Então, a gente vai pegar e vai submeter para o Transactions on Networks, que é um periódico muito bem avaliado. Tá? Então, vou escrever lá um artigo, né, de 30 páginas. Já viu uma diferença aí, né? 30 páginas por quê? Porque é um trabalho mais consolidado, né? Você vai precisar de mais espaço para escrever tudo que envolve aquele trabalho. No artigo, não. 5 páginas, 6 páginas, né? É um trabalho ainda menos sólido do que um trabalho que vai ser publicado no periódico. Você submete lá esse artigo, né, para o Transactions. E o Transactions vai mandar para outros revisores. Geralmente, são os caras top da área, né? Os caras, assim, os pesquisadores que mais publicam em redes, né? Outra coisa também é que, dependendo do tema do teu artigo, eles vão mandar para pesquisadores daquela área, né? Então, por exemplo, se você, no teu artigo aqui, é de segurança, né? Segurança de redes, eles vão mandar para 3 pesquisadores que publicam na área de segurança de redes. Então, o bacana, muitas vezes, do periódico é que você tenha certeza que ele vai ser avaliado por experts na área, né? Não vai ser pesquisadores genéricos, né? Como muitas vezes acontece até nas conferências, né? Pesquisadores de áreas distintas que avaliam o teu artigo. Aqui não, geralmente é mandado para os experts da área, tá? E aí o teu artigo pode ser aceito. Se ele for aceito, né? Geralmente não é de primeira, né? Um exemplo, você manda um artigo em 2021, em 2022 sai a resposta, né? E aí essa é uma resposta com várias críticas, com uma revisão lá pedindo para você consertar várias coisas, eles te dão 3 meses para te corrigir, você corrige e submete de novo. Aí vem mais uma revisão, pede para corrigir outras coisas, você corrige e submete de novo. Nisso, o teu paper vai ser publicado só em 2023, né? Então, vejam, como vai demorar para publicar, os teus resultados têm que ser muito sólidos, né? Porque pode ser que quando publique em 2023, o teu trabalho já até perdeu toda a importância, né? Então, publicou, vai sair em uma dessas, a gente chama de issues, né? Vai ser publicado em julho de 2023 o teu trabalho. E aí você tem um paper de periódico. Todos esses resultados vão lá para, né, o relatório do projeto. Ok? Se foi publicado dentro desse tempo aí que o projeto foi executado, tá? Dúvidas, pessoal, até agora? Alguém tem uma dúvida, pelo amor de Deus? Eu vou fazer perguntas, hein?
Não, tá bom. Então vamos lá, vamos continuar. Então tá. Pessoal, então, vejam, isso aqui, imagina, vamos pegar aqui o ICOMP, né? A gente tem vários projetos de pesquisa desse. A gente tem N projetos, N grupos de pesquisa lá no ICOMP. Eu acho que são mais de 7, 8 grupos de pesquisa, né? Dentro dos grupos de pesquisa, os professores se associam para escrever esses projetos. Então, a gente tem vários projetos em paralelo, tá? Aí tu pega a universidade toda, cada departamento tem os seus grupos de pesquisa, nas mais diversas áreas, né? Então, a própria universidade tem o seu ecossistema de pós-graduação. Aí você pega a nível nacional, todas as universidades, né? Públicas têm grupos de pesquisa. Algumas universidades privadas têm, né? Grupos de pesquisa. Tem umas PUC da vida que são muito boas na área em pesquisa, né? Aí junto as instituições que também fazem pesquisa. Por exemplo, o Butantan. O Butantan, ele é um instituto de pesquisa. Com certeza, os pesquisadores lá do Butantan, eles fazem publicações. Eles escrevem os projetos para desenvolvimento lá de alguma coisa, recebem financiamento, atacam um problema. Com certeza, eles têm algum projeto lá. E quando o instituto não tem a pós-graduação, por exemplo, mestrado, doutorado, iniciação científica, ele se associa a alguma universidade para utilizar aquela mão de obra, né, da universidade. Mas o Butantan deve ter lá algum programa de pós-graduação deles, né, na área que eles atuam. Eles têm que publicar, com certeza eles publicam em conferências, devem publicar muito em periódicos, porque na área lá que eles atuam, periódicos têm um peso muito grande, né? E todo mundo vai trabalhando em paralelo, né? E a nível mundial a gente tem a mesma coisa. As universidades todas têm seus grupos de pesquisa, e aí a gente vai fazendo a ciência rodar com essa metodologia, tá? Então, todo lugar tem esse mesmo processo, né? Estados Unidos, pegar lá uma Stanford. Os professores lá são obrigados a ter financiamento externo. Não existe essa de professor trabalhando por R$ 0, não. US$ 0, né? Lá o professor tem que ter projeto de 1 milhão, US$ 2 milhões, 3 milhões. Por exemplo, acho que foi em 2016, por aí, a gente recebeu uma pesquisadora, tá? Lá de Cambridge, tá? Essa pesquisadora, ela não era professora de Cambridge, ela era uma associada lá em Cambridge, né? Nós até fomos fazer uma visita técnica lá no grupo dela. O que era essa associada? Ela é uma pesquisadora muito atuante, ela escreveu um projeto que tinha valor de 20 milhões de libras, né? O projeto dela. Esse projeto tinha tanta grana que a universidade se associou a ela. Então, ela trabalhava lá dentro da universidade, do campus da universidade, desenvolvia o projeto dela, tinha vários alunos lá, vários bolsistas, tinha vários equipamentos, mas não era um projeto da universidade, era um projeto que era executado dentro da universidade. Tá? Nesse mesmo esquema, escreveu um projeto muito bom, recebeu os recursos e foi executar o projeto, utilizando lá os bolsistas, lá, os alunos de graduação de computação de Cambridge, os alunos de mestrado e de doutorado deles, né, financiando todas essas bolsas e tudo mais. Depois, com os resultados, publicava nas conferências periódicas e assim foi desenvolvendo todos os projetos. Né? E aí ela teve que fazer a prestação de conta dessas 20 mil libras. Como que foi gastado e se essas 20 mil libras deram algum resultado, né? Algum retorno de recursos humanos na formação desses pesquisadores ou de avanço para a ciência, né? Algum método, né? Uma coisa muito legal que a gente, de certa forma, faz, né? No ICOMP tem muito isso, né? A gente já teve vários casos de sucesso. Dessa pesquisa, né? Gerar o embrião de alguma empresa, né? Você tem lá uma empresa com algum produto, né? Então, algum algoritmo
desenvolvido dentro, né, algum framework, alguma arquitetura desenvolvida dentro de um projeto desse, vira um produto, o embrião de um produto que faz surgir uma empresa, né? A gente tem vários casos lá no Incomp de que isso aconteceu. Isso é uma forma também de avançar a ciência, né? De ter impacto social, né? Não só com as publicações, mas também de você gerar um produto de base tecnológica, né? A gente já diz que o produto ele tem base tecnológica. Então, não é um site de salão de beleza, né? É um site, um serviço que surgiu dentro de uma pesquisa aqui que foi financiada por diversos órgãos, como eu já falei anteriormente. E aí nasce um produto, alguém topa abrir uma empresa e desenvolve esse produto de base tecnológica. Uma característica desses produtos de base tecnológica que surge dentro da universidade é que eles são difíceis. Tem um termo para isso, esqueci agora. É difícil, né, você ter concorrência com eles, né? É mais complicado. Como eles são baseados numa pesquisa, são sólidos, né? Uma outra empresa para competir, ela vai ter que passar pelo mesmo processo de desenvolvimento. Um site de salão de beleza, todo mundo faz, né? Mas se for um produto de base tecnológica, um algoritmo extremamente eficiente, você vai ter que passar por todo um processo aqui para poder desenvolver um produto que concorra com esse cara aqui, tá? A mesma coisa lá em Cambridge, eles fazem muito isso, né? Então, lá tem tipo um Vale do Silício nessa região de Cambridge, lá na Inglaterra, tá? E aí, desses projetos saem vários produtos, e aí você tem várias empresas de ex-alunos de Cambridge que orbitam ao redor da universidade, né? Utilizando pesquisa que é desenvolvida aqui ou pesquisa própria, né? Mas, de certa forma, eles usam, por exemplo, a mão de obra que é formada por Cambridge, né? Os alunos de mestrado, de doutorado, de graduação, ao redor disso aqui, tá? Sempre com empresas de base tecnológica. E é isso que a gente está querendo fazer no Incomp, né? Eu já estou terminando, pessoal. A gente tem só mais 6 minutinhos de aula. Então, a nossa ideia, por exemplo, um dos objetivos que a gente definiu no SAP, que é o seminário que a gente faz anualmente para definir, né, os nossos próximos passos, né, o planejamento futuro, é ajudar a construir mais de 100 startups, né, aqui no Amazonas, né? E ajudar de várias formas. Uma delas de forma embrionária, gerar esses produtos, né, que vão criar novas empresas, tá? Já tem várias startups que surgiram dentro desse ambiente de pesquisa, né, dentro da universidade, tá? E aí um dos objetivos é exatamente isso. Mais de 100 empresas, projeto de 20 anos, 15, 20 anos, né? Ajudadas de alguma forma por esse nosso ambiente aqui de pesquisa, tá? Perguntas, pessoal? Já estou finalizando. Ninguém não tem dúvida de nada? É que é muita informação, professor. Muita informação, é muito periódico, é muito instituto de pesquisa, é muito É, detalhe. mas a gente vai ver algumas coisas na nossa disciplina, mas depois com o tempo vocês acabam entendendo, né? Como é que funciona tudo direitinho. Tem muita burocracia também, né, pessoal? Escrever não é tudo bonitinho assim, não, né? Como está aí na imagem. Tem muita burocracia para você escrever um projeto, né? Tem que ter as qualificações de quem vai escrever, tem que ter as qualificações das pessoas que vão participar, né? Tem que ter todo um cronograma, um acompanhamento. Só para finalizar, a gente tem 4 minutos. Todo esse ecossistema, ele é avaliado, tá, pessoal? Ele é avaliado a cada 4 anos, tá? Pela CAPES, que é uma autarquia, né, do governo, está afiliado, tá
dentro do MEC, a CAPES ela faz uma avaliação das pós-graduações. Então, ela pega o quê? Geralmente, ela pega os resultados de conferências e periódicos, né? Então, tem um peso muito grande. Mas hoje ela já pega, por exemplo, os impactos que esses programas de pós-graduação têm na criação de empresas, né? Na parte social, né? De alguma forma. Nem sempre é uma empresa, mas é um impacto social que causa, né? O impacto desses programas de pós-graduação na sociedade ali local, por exemplo, o nosso programa de pós-graduação ele tem um impacto relevante localmente aqui no Amazonas, né? Porque nós somos a única pós-graduação, né, que forma mestre e doutor, né? Então, os doutores não precisam mais viajar para obter o título. Os alunos não precisam mais viajar para obter o título de doutor. Eles obtêm o título de doutor aqui. E a gente precisa de muitos doutores, né? Para fortalecer isso aí. Então, tem um impacto social muito grande. Fora esses inúmeros projetos, né, que o ICOMP tem que impactam. Por exemplo, o projeto Super, que utiliza recursos lá da lei de informática, ele só é possível por causa da pós-graduação, né? Ele é um projeto voltado mais para a graduação, mas ele só é possível por causa da pós. Por quê? Porque quem coordena o projeto, quem participa do projeto, são os professores, doutores, tem muito aluno de pós-graduação participando, né? E, assim, como é um projeto muito complexo, aí você precisa de mão de obra especializada para conduzir, né? Então, assim, tá tudo, né, tá tudo misturado, né? Então, a CAPES faz avaliação, né? Então, ninguém trabalha aqui independentemente, né? As pós-graduações só existem, elas são formalizadas e elas são avaliadas a cada 4 anos. Então, hoje, eu estou dando aula, depois a gente conversa. Hoje, elas são avaliadas, tá? Então, de 2 a 7, tá? A cada 4 anos, pega o resultado de todo mundo, faz uma avaliação e compara, né? Como que as pós-graduações estão assim e dá uma nota para elas. Então, o 7 seria a excelência, né? Seria grupos de pesquisa com internacionalização, né? Com um grande montante de financiamento, de publicações, né? Assim, uma coisa de outro mundo, né? Então, são poucas pós-graduações tem nível 7, né? A nossa, a última vez que foi avaliada com nível 5. E ela, é top 13, né? Top 17, assim, de todas as pós. É um nível extremamente difícil de conseguir. As nossas publicações elas têm que ser mantidas no nível bem alto, tá? E, assim, a gente está torcendo para virar 6, né? Para virar 6, tem todas as condições, né? Mas se mantiver em 5, também top, né? Vamos lutar mais 4 anos para subir para 6, tá? O 7, ele é um pouco mais distante, porque, como eu disse, precisa de toda uma internacionalização, né? E aí vocês sabem que na UFAM a gente tem muita dificuldade, né? De internacionalizar, de trazer pesquisadores de fora, né? Precisa de muito dinheiro, tem várias questões, né, que dificultam ainda para o 7, mas primeiro vem o 6, se conseguimos o 6, ótimo, excelente, né, se mantivermos o 5, também ótimo, né, e o 7, só algumas grandes universidades brasileiras têm, né, com uma infraestrutura muito melhor tem, tá? Vocês encontram essa lista aqui na internet. Então, assim, pessoal, é avaliado, né, então esse pessoal da pesquisa, desde o PIBIC até lá o doutorado, eles todos são avaliados, todos são colocados nessa avaliação e todo mundo contribui, de certa forma, para essa nossa nota 5, né, que é a única da UFAM, uma das poucas do Norte, se não for a única, mas eu não tenho certeza dessa informação, tá? E de um possível 6, né? Todo mundo faz parte desse arcabouço aí, né, de trabalho. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou postar esse vídeo lá para quem não participou da aula
E aí fiquem de olho, sempre que eu posto conteúdo novo no Colab, eu mando uma mensagem lá no grupo de WhatsApp para deixar vocês atualizados, tá bom? Então, tenham todos um bom dia. Tá ok, professor. Obrigado. Bom dia.